Bíblia, abra ela, por favor, em Levítico, capítulo 23. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra e vou dar um tema para ela. Ela vai se chamar Festa das Trombetas. Fala comigo, Festa das Trombetas. Isso, ou o toque da trombeta. Mas quero te dizer isso, por quê? Porque em Israel, eles estão vivendo dias festivos, desde sexta-feira, quando o sol se pôs, até o pôr do sol de hoje. Por quê? Eles estão celebrando lá Rosh Hashanah, que significa Ano Novo. Eles estão entrando numa nova estação, não é? E eles estão celebrando a virada de um novo ano. Eles já estão entrando em 5.774 ou 5.784, me foge a memória agora, mas eu sei que já está virando a casa. Por quê? Porque eles entenderam que depois que eles saíram do cativeiro babilônico, eles tinham que celebrar um ano novo. Então eles não celebram a virada no primeiro dia de janeiro como nós. Eles estão celebrando agora. Olhando pela Bíblia, o ano novo deveria ser a Páscoa. Porque o Senhor, quando instituiu a Páscoa, o Senhor disse: a partir de agora, inicia o ano civil de vocês. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque as festas bíblicas, elas são bíblicas, elas não são judaicas. Por muitos anos isso foi sacado de nós, e como igreja constituída, principalmente no Ocidente, isso foi arrancado de nós, por tanto de Roma e por tanto de Grécia que nós possuímos, que nós temos. Então é necessário que a gente volte os nossos olhos para estas festas. Por quê? As festas bíblicas são chamadas de estatuto perpétuo, de santas convocações, ou seja, não participa quem quer, todos os filhos de Deus participam, porque de fato estão entoando uma festa ao nosso Deus. A festa que o Senhor celebra e ensina o povo a celebrar, nunca foi para o povo, sempre foi para Ele, até porque o nosso Deus é um Deus festivo. Você pode dizer para o teu irmão, diga: o nosso Deus é um Deus festivo. Então, em Levítico 23, fica como tarefa para você na sua casa depois. O livro de Levítico não é muito gostosinho de ler, porque ali está se colocando em ordem o que é sacerdote, o que é levita. Ali está se colocando em ordem os direcionamentos do Senhor, e às vezes aparece alguma genealogia no meio, mas o capítulo 23 de Levítico, se você depois puder ler na sua casa, gasta um tempinho lendo, você vai ver todas as festas que o Senhor instituiu. As 7 grandes festas que o Senhor ensinou o seu povo a celebrar, todas elas têm um apontamento. A primeira é a Páscoa, que no hebraico significa Pessah. Para nós aqui no Ocidente é chocolate, mas a palavra Pessah significa salto. Isso está apontando para o quê? O sofrimento que o Senhor tirou o povo do Egito para levá-los para a terra prometida. E esta festa, ela está apontando para onde? Para a morte e para a ressurreição de Jesus. A segunda festa foi os pães ázimos, e ela está retratando o quê? A sepultura de Jesus, porque na verdade ele se despojou de si mesmo, para que se tornasse maldito, para que eu e você pudéssemos acessar a vida eterna. A terceira festa é a festa das primícias, que é um símbolo de colheita, e é a ressurreição de Jesus, porque através da ressurreição do Senhor, nós tivemos acesso ao trono do Pai. A quarta festa é a festa de Pentecostes, que no hebraico significa Shavuot, e que significa semanas. Acontece essa festa 49 dias depois da Páscoa, por isso que ela se chama Pentecostes, porque Pentecostes no grego é Pentecoste, e isso significa 50º. Então esta festa está representando a descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Foi por causa da palavra de Joel que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e o Espírito Santo visitou o povo lá em Atos. A igreja existe, é por isso que nós somos alcançados. Diga para o teu irmão: é por causa do Pentecostes que você foi alcançado. Isso. Depois, a quinta festa é a festa das trombetas, ou chamada, para o hebraico, de Yom Teruah. Yom é dia, Teruah é trombetas. Então, por exemplo, para você saber o que é uma trombeta, quando você vê na Bíblia a palavra trombeta, ou você vê na Bíblia a palavra buzina, você vai ver esse instrumento aqui. Esse daqui é um chifre de antílope.
ele é um instrumento vegetal, ele precisa ser cuidado de tempo em tempo eu tenho que levá-lo, eu tenho que lavá-lo com água morna, e depois que ele seca na água morna, eu tenho que deitar azeite sobre ele, para que ele possa começar a curar, para que esse cheiro dele, de ser animal, vegetal, vai saindo com o tempo. Existem alguns que são menores, como o chifre de carneiro, que também são utilizados para tocar. Esse nosso aqui, a gente não usa para tocar, a gente usa para ungir pessoas. Ele é um pouquinho maior do que se toca. Para tocar esse aqui tem que fazer um esforço muito grande. É o mesmo esforço para tocar trompete, que você faz para tocar um instrumento como esse. Esse aqui você emboca ele e você vai sair, vai sacar o som que ele possui, que é um som mais ou menos assim. Então você vai tocar isso. Em Israel, nesses dias, essa trombeta está sendo tocada totalmente. E o Senhor instituiu uma festa, chamada o toque do chofar. Por que o Senhor instituiu essa festa? Porque a próxima festa, a sexta festa, é a festa de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. É um dia que ninguém faz nada, é um dia que ninguém trabalha. Isso vai acontecer para nós aqui no Ocidente, no pôr do sol do sábado para o domingo. Então é um dia inteiro que nós vamos olhar para dentro de nós. Não vamos fazer outra coisa a não ser orar por nós mesmos. Observar o que está dentro de nós. Por que o Senhor fez isso? Ele anuncia no toque do chofar o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Depois do dia do perdão vem o quê? A última grande festa. Tabernáculos, Sucote, cabanas, a festa que representa, que ela não se cumpriu ainda, representa a volta do Cordeiro, que vem tomar a sua noiva. Ou seja, se nós não estivermos limpos, confessando os nossos pecados, nós não somos dignos de acessar a festa, que é o grande arrebatamento. Então veja, que quando o Senhor estabelece 7 festas para o seu povo, o Senhor não está estabelecendo outra coisa a não ser, eu preciso que vocês estejam com os seus olhos completamente em mim. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama de uma forma tão incondicional que Ele insiste que a gente esteja nele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Hoje é uma palavra histórica para você ter conhecimento, porque um povo que conhece não padece, um povo que conhece não sofre, um povo que conhece não é manipulado, principalmente pelos dogmas da religião. Então eu até pensei em não falar sobre essa festa hoje, mas eu não podia deixar passar esse dia tão importante, porque nas festas bíblicas o Senhor traz muitas liberações sobre o povo de Deus, e eu creio que Ele tem muita coisa para derramar, cumprir e estabelecer sobre você em nome de Jesus, porque a trombeta está tocando. Amém? Então, Levítico capítulo 23, no versículo 23, aqui está a ordem que o Senhor instituiu ao seu povo. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então preste atenção, se você levar para sua casa depois essa tarefa de ler Levítico 23, você vai ver que todas as vezes que o Senhor estabeleceu essas 7 festas que eu te mostrei, você vai ver que o Senhor diz: é santa convocação para mim, nenhum trabalho servil fareis, ou seja, vocês não vão fazer outra coisa a não ser celebrar a mim, é um estatuto perpétuo, vocês vão cumprir essa celebração, vocês vão viver isso que eu tenho para vocês. E é mais interessante ainda que você leu aí, que é no 1º dia do 7º mês. Por que é isso? Porque a Bíblia todinha foi escrita com base no calendário lunar, e o nosso aqui, gregoriano, que nós vivemos no Ocidente, ele é solar. Então há uma diferença de dias, há uma diferença de nome dos meses, porque isso foi instituído depois para nós vivermos fora do contexto da palavra. Então, biblicamente falando, este mês que para nós é 9, na Bíblia é o número 7. E na última sexta-feira, quando o sol se pôs, esse mês 7º começou. Então nesse dia se faz uma festa ao Senhor. E o que se come nessa festa? Maçã com mel. Fala comigo: maçã com mel.
Isso significa o quê? Que você tenha dias doces. Então eu quero profetizar que se os seus ouvidos estiverem atentos à voz do Senhor, você terá dias doces para a glória do Senhor. Profetiza sobre o teu irmão, diga que a doçura de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas não é apenas uma festa para a gente tocar uma buzina, não é apenas uma festa para a gente tocar o shofar. O que significa essa festa para nós? Para Israel, o começo do ano civil. Para nós, representa um toque de despertar. Fala comigo, despertar. Isso, despertar nos nossos corações a expectativa de que Ele vem. A gente canta, Ele vem andando e saltando pelos montes. A gente canta Yeshua, vem saltando sobre os montes. A gente canta isso. Mas a pastora Márcia disse outro dia, e até a gente colocou um Reels com o vídeo da mensagem dela, quando ela chamou a atenção da igreja, dizendo que se os vídeos que você assiste no seu celular, as programações que você vê na sua TV, elas não podem passar no telão da igreja. Pode tirar essa tela agora, por favor. Se você não pode passar o que você assiste aqui no telão da igreja, alguma coisa errada está. Por quê? Porque a nossa vida é uma extensão para a igreja, não é? A nossa vida, ela precisa ser pautada no Senhor. Então nós que somos filhos de Deus, estamos esperando abundantemente a volta do Cordeiro. E eu vou dizer uma coisa para você, e não fique preocupado com isso, mas os sinais que estão aí da volta de Jesus, a gente aprendeu isso, a Bíblia todinha está falando, que os tempos do fim seriam marcados por princípio de dores. O tempo do fim traria algumas catástrofes, o tempo do fim traria algumas pestes, algumas coisas que na verdade abalariam as estruturas. Mas os filhos de Deus não podem ter pânico, os filhos de Deus não podem ter medo, os filhos de Deus não se assombram com isso. Nós sabemos que vai ter lapso financeiro, nós sabemos que isso já está acontecendo, e o mundo inteiro está vivendo num colapso, não é? Os homens estão movimentando as bolsas para tentar manter as coisas equilibradas, mas isso é o quê? Isso é tempo do fim, isso é sinal de que o Senhor está batendo a porta. Ele vem buscar quem? A noiva amada, a noiva que está preparada. Então eu e você não sabemos o dia que Jesus voltará. Por quê? Justamente para a gente viver se preparando para Ele. Então essa festa é uma lembrança. Olha, ouça o toque do shofar, porque Ele vem andando pelos montes e deseja você, deseja a mim, deseja a nós, não para vivermos como queremos, mas para vivermos como Ele deseja. É tão impressionante que a Bíblia todinha está respaldada em ensinamento do que como nós temos que viver. Aqui tem base para a nossa saúde, aqui tem base para nossas emoções, aqui tem base para a nossa alimentação, aqui tem base para os nossos relacionamentos, sejam eles com pai e filho, filho e pai, também relacionamento afetivo, relacionamento conjugal. Tudo está aqui na palavra. Ele deixou um manual para nós, justamente para quê? Para que nós olhássemos para Ele, para que nós estivéssemos direcionados para Ele. E no Novo Testamento, o Paulo também fez alusão ao toque do shofar para a igreja da Tessalônica, apontando para eles e mostrando para eles como será o sinal da volta evidente do nosso amado Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler para você, o versículo de número 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A volta do Senhor será numa fração de 10 milésimos de segundos, para que a gente possa entender a velocidade. Vai ser como o cortar de um raio, do oriente ao ocidente. Para você saber o que é 10 milésimos de segundo, eu vou te explicar de uma forma prática. Pisca, pronto, é isso daí. O piscar é a velocidade da volta do Cordeiro. Mas isso vai ser o quê? Vai ser o toque da trombeta. Os nossos ouvidos
vão ouvir o toque do ressoar. Um dia nós vamos estar trabalhando, algumas pessoas vão estar operando máquinas, outras vão estar fazendo contas. Aqui na nossa cidade, alguns passando cola, alguns costurando sapato, não é? Alguns fazendo fritura, fazendo comida, alguns cortando cabelo, alguns fazendo barba lá, os barbeiros fazendo a barba, as irmãzinhas que faz cabelo das outras, que bota aqueles papel alumínio na cabeça delas, parece um negócio. Vai estar todo mundo trabalhando, alguém vai estar pilotando o avião, alguns vão estar conduzindo um transatlântico, outros vão estar apertando os botões das usinas hidrelétricas, das nucleares, alguns vão estar dirigindo veículos, alguns vão estar transportando os ônibus com pessoas, e de repente o meu ouvido e o seu ouvido vai ouvir: e nisso o céu abre. Os que morreram em Cristo sobem, começam a ser ressuscitados para adentrar as mansões celestiais e se encontrar com o Senhor nos ares. Depois, eu e você, os santos, aqueles que ainda não foram à sepultura, e aí, querido, nossa roupinha vai ficar no chão, aonde nós estivermos trabalhando vai ficar no chão. Aí, preste atenção agora, tem um texto bíblico que o Paulo também ensinando a igreja diz assim: olha, enquanto vós estiverem buscando paz, virá sobre vós repentina destruição. Por muito tempo, até alguns teólogos achavam que essa destruição seria um terremoto, porque nós sabemos que Jerusalém e algumas localidades estão em cima de uma placa tectônica que ela tem que se movimentar. Isso vai ser sinal também da volta do Cordeiro, alguns terremotos. Mas o que nós estamos falando de destruição? A destruição maior do que o arrebatamento? Pensa, se nós fôssemos arrebatados agora. Alguns, enquanto estou dizendo isso, talvez tenham dito assim: misericórdia, está amarrado. Não, imagina se nós não voltássemos mais para casa. Imagina se amanhã, onde você trabalha, ou hoje ainda, você não vai lá, você não vai abrir mais aquele negócio. Imagina, porque para sermos arrebatados, quem está trabalhando agora vai ser arrebatado. Os ônibus que são dirigidos por crentes vão perder o controle. E tudo que está sendo conduzido pelos crentes em Jesus, por aqueles que amam o Senhor, serão arrebatados e subirão para se encontrar com o amado nos ares. Meu Deus, que coisa extraordinária. Quem espera esse dia? Dá uma olhadinha para o irmão, veja como ele está emocionado, porque ele espera esse dia. Quem espera se encontrar com o Cordeiro? E aonde vai ser esse lugar? Num lugar que ele prometeu para mim e para você, que não haverá mais dor, um lugar que não haverá mais choro, um lugar que não haverá mais enfermidade, e Ele mesmo enxugará as nossas lágrimas com as suas mãos. Meu Deus, não teremos esse corpo corrompido, teremos um corpo glorificado no Senhor. Vamos estar diuturnamente dizendo a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que era, que é e que há de vir. Meu Deus, que lugar maravilhoso. Então, o Senhor nos chama nessa festa. Ouça atentamente o que eu estou falando a vocês. Não se corrompam, não se vendam, não troquem a primícia daquilo que eu lhes dei, porque a promessa que eu lhes fiz, eu as cumprirei. O toque do chofar é: eu prometi que volto, então fique em paz, porque eu voltarei. Você entende isso? Isso é uma questão de fé. Então eu relacionei aqui 3 motivos importantes para que a gente celebre essa festa, que é esta tela aqui. Número 1, é essa daqui, ó. Desperta-nos para o compromisso com a palavra. Diga comigo: eu preciso ter um compromisso com a palavra. Não sei se você já percebeu, mas quando você passa nessa rua aqui em cima, na testeira do nosso prédio, tem uma frasezinha lá em branco. Não sei se você já deu o capricho de ler, mas está escrito lá: uma família para você pertencer. Nós não queremos ser, neste lugar, um lugar para você frequentar, porque frequentar, você frequenta qualquer lugar. Você frequenta o mercado, o banco, você frequenta, se você for num restaurante, você vai num restaurante, se você for passear num parque, você vai num parque, você frequenta. Agora, a casa de Deus não, nós precisamos ter identidade, nós precisamos pertencer, senso de pertencimento, nós precisamos ter a necessidade do comprometimento com as coisas. Da mesma forma, é a palavra de Deus. É muito bonito nós carregarmos ela, é muito bonito nós termos a postura de cristão, mas nós precisamos viver esta palavra, precisamos aplicar ela na nossa vida. Então a trombeta está soando nesta festa, para que o povo do Senhor desperte a ter um compromisso total
com a palavra. É gostoso a gente buscar respostas na palavra quando a gente precisa de uma palavra de avanço, mas a gente não gosta de buscar uma palavra quando a palavra é de repreensão, quando ela é de exortação, de alinhamento, até porque nós temos dificuldade de viver assim, sendo instruídos, sendo direcionados, mas que os meus ouvidos e os teus estejam atentos hoje para termos um compromisso fiel com a palavra. Ministro, o irmão está do seu lado, que profetizando sobre ele, diga que o Senhor ministre sobre você e convença você do compromisso com a palavra. O segundo motivo para a gente celebrar essa festa, o som do chofar, ele também é uma convocação ao arrependimento. Todos nós temos pecados, todos nós cometemos deslizes, não é ninguém santo, não é ninguém puritano ao extremo que não falha. Nós somos muito bons para ser juiz na vida dos outros e acabamos nos tornando um advogado excelente das nossas. Então a gente vê muito defeito na vida dos outros e para a nossa a gente só quer levantar causa de defesa. Então nós precisamos olhar e saber que todos nós erramos, mas a maior virtude do ser humano é quando ele tem coragem de diagnosticar que errou e tem coragem de se arrepender. Ele tem coragem de pedir desculpa, ele tem coragem de pedir perdão. Então o toque do chofar está dizendo o que para mim e para você? Observa a sua jornada, observa a semana que terminou e corrige na nova que está diante de você. Preste atenção, vou falar uma coisa bem simples para você. Quantos foram muito abençoados semana passada? Nós passamos uma semana cheia de batalhas aqui na igreja. Pessoas da igreja sofrendo com enfermidades, alguns com necessidade de cuidados especiais de médico. Então tivemos que levantar trincheira de oração, tivemos que nos desdobrar em intercessão por diversas pessoas. Foi uma semana muito cheia de adversidades, muito cheia de vitória, muito, mas muito cheia de batalhas também. Então olha como Deus é extraordinário. Hoje começa uma nova semana, hoje é o primeiro dia de uma semana nova. Então o meu comprometimento com Ele, muitas vezes olhando para aquilo que vivi na semana anterior, eu posso criar diante de mim agora uma semana melhor, mais tranquila, não me precipitando muitas vezes nas palavras, não me precipitando muitas vezes nas escolhas, nas decisões, mas olhando firmemente para Ele, porque o meu socorro virá só dEle, apenas dEle. Então eu ministro você, que se preciso for corrigir a rota em alguma coisa, corrija, porque o ano de 2023 está passando numa velocidade muito grande, e muitas vezes uma porção, uma bênção, algo que você e eu esperamos, ele não vem, ou ela não vem, simplesmente porque falta essa palavra aí, arrependimento. E preste atenção, eu vou só te falar mais uma coisinha, não há avivamento sem arrependimento, não vai acontecer. Muitas pessoas, elas querem avivamento talvez com música, elas querem avivamento com movimento, mas o avivamento só vem aonde acha um povo totalmente arrependido. Se você buscar os grandes avivamentos de Deus nas nações, ao longo da história da igreja, você vai ver que o povo que foi visitado pelo Senhor com força, é um povo que se arrependeu, um povo que quis provocar mudança de vida. A gente ensina há alguns anos, que por muito tempo se acreditou que adoração era vir na igreja e levantar a mão e cantar uma música. Adoração não é uma música. Adoração não é aquilo que você entoa. Adoração é o estilo de vida que você adota. Então a minha vida tem que ser uma vida que adore a Deus. A minha roupa precisa adorar a Deus, não o meu corpo. A minha boca precisa adorar a Deus, não aquilo que eu anseio. A minha ação e reação, porque eu não sou quando ajo, eu sou quando reajo. Então a minha ação e reação tem que expressar louvor ao Senhor. Lá no meu local de trabalho, a minha vida, a minha postura, a minha presença naquele lugar, o meu comportamento naquele lugar, ele retorna a glória ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Romano dizendo, porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Então nós apenas somos o canal que Deus usa para manifestar a glória e a graça. Você pode profetizar isso para o teu irmão? Dá uma risadinha para ele, para mudar o ambiente. Fala, você é o canal que Deus usa. Fala para ele, para movimentar a graça e o poder dele na terra. O que você é? Canal. Diga, eu sou um canal.
Você é um canal de Deus, irmão, para manifestar a graça, para manifestar a glória de Deus aonde você está. Você já foi em algum lugar para comprar alguma coisa e já foi mal atendido? Sim ou não? Lógico que já. Até porque não se tem mais vendedor. Tem gente lá encostada no balcão e pergunta para você, fala. Não, a próxima vez que eu for atendido no lugar e a pessoa falar para mim, se eu falo, eu falo assim, Mas, irmão, a gente não encontra mais pessoas disponíveis a vender, as pessoas não querem mais falar, não querem mais explicar, elas estão ali para receber um salário apenas, não é? Mas quando você vai num lugar que você é mal atendido, você sai de lá desanimado, você fala, puxa vida, vim aqui com uma expectativa. Da mesma forma, é o Senhor, quando Ele transfere palavras, quando Ele abre caminhos, quando Ele ministra direções, quando Ele aponta para mim, para você, qual o caminho nós devemos seguir, e a gente não faz a opção por aquilo que Ele está apontando para nós. Então o Senhor está nos chamando com o toque do chofar, se arrependa, volta para mim e viva para mim, amém? E o terceiro motivo é esse, o som do chofar anuncia a vinda do Senhor. Irmão, Ele vem. Faz 50 anos que eu ouço que Jesus vai voltar. E eu vou dizer uma coisa para você, se alguém perguntar para você assim, mas qual é a prova evidente que Ele vai voltar? Irmãos, Ele prometeu que a chuva ia descer, e que o povo seria consumido por um dilúvio. Ninguém tinha visto a chuva, estou falando do que Noé provou. Deus visitou Noé, e o Senhor disse, eu estou extremamente angustiado, irado com este povo. E eu vou te contar uma coisa, aquilo que aconteceu com Noé, na arca de Noé, são os dias evidentes desse tempo. Todos se davam em matrimônio, todos estavam banqueteando, todos estavam correndo com as suas causas, mas quando o Senhor, através do Noé, anuncia, arrependa-se, muda, altera o comportamento, porque eu estou zangado com vocês, eu vou lhes consumir, a chuva vai descer. Aí você fala assim para mim, mas qual era a base? A base nenhuma, porque ninguém tinha visto chuva. Eles só sabiam que era vapor, eles só sabiam que era o regar da terra, que era a providência de Deus, porque esse sempre foi o sonho do Pai. Então ninguém sabia o que era chuva de cima. Quando as ervas precisavam, os frutos precisavam de nutrientes, de água, o Senhor lançava um vapor. Era assim, o sonho do Pai sempre foi esse. Por isso que ninguém acreditou que o dilúvio viria. Mas, amado, a arca foi concluída. Quando ele acaba de construir, o Senhor direciona ele, entre com sua família. E mais interessante, Noé pregou a palavra, só que ninguém quis se arrepender, só entrou ele e a família, e os animais, que o Senhor procriaria vida depois, e o Senhor fecha essa porta dessa arca, para que ninguém mais entre, e a arca foi elevada com as águas. A arca é um sinal do arrebatamento. Por quê? Porque os animais que entraram naquela arca, junto com Noé e sua família, representam para nós povos, tribos e raças. Então o que aconteceu com a arca, que ela foi elevada pelas águas, é o que vai acontecer com a igreja, que você leu comigo em 1 Tessalonicenses, que com o soar da trombeta, ela vai ser elevada nos ares. Então ninguém acreditava na chuva, porque ninguém tinha visto. Ninguém acredita que Jesus vai voltar, porque ninguém viu Ele voltar. Nós estamos vivendo num tempo da obediência. Ou nós cremos na promessa da palavra, ou muitos de nós poderão ficar batendo a porta e não vamos acessar. Mas aqui estão aqueles que amam ao Senhor, amém? E você aprendeu hoje no início desse culto que você é um salmista do Pai. Você vai entoar cânticos e louvores na sua casa, e a sua adoração vai transformar a sua família, amém? E eu e a minha casa, você e a sua casa, todos serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso? E aí, para terminar, qual de fato é o objetivo dessa celebração de hoje? Jeremias 29. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias 29, versículo 12. Se você não tem o hábito de grifar, grife. Se você quiser anotar para você ler depois, anote. Mas é preciso que você observe esse texto. Jeremias capítulo 29. Jeremias 29.
versículo 12. Olha o que diz o texto. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmão, é tremendo isso aqui. Olha só, então, vocês vão me invocar, vocês vão passar a orar a mim. Não existe ninguém que possa fazer alguma coisa para mim, para você, que não seja o Eterno, o Senhor. Então, orem a mim, e aí eu vou os ouvir. Aí ele dá a chave no verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando você buscar de forma adequada, de todo o seu coração, não só de lábios, não só de corpo, mas quando de fato o seu coração for totalmente convertido ao Senhor. Eu até acho que citei semana passada, C.S. Lewis, que é um grande escritor, ele tem um livro que ele menciona qual a distância entre céu e inferno. É simples, 30 a 35 centímetros, dependendo do tronco de cada pessoa. É medida da minha cabeça ao meu coração. Porque eu posso ter a minha mente convertida, mas o meu coração pervertido. Eu posso ter o meu coração convertido, mas a minha mente pervertida. E é por isso que o Senhor nos disse que nós somos tripartido, corpo, alma e espírito. Um corresponde ao outro. Se nós não estivermos espiritualmente bem, nós não vamos corresponder fisicamente bem. Se nós não estivermos fisicamente bem, nós não vamos ter disposição para agir espiritualmente bem. Então, aqui o Senhor diz para eles, olha, me busca, mas me busca de todo o coração. Por quê? Porque o mesmo profeta diz que enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Tem uma coisa perversa em mim e você, é o nosso coração. Hoje ele sente paixão, mas amanhã ele sente raiva. Hoje ele sente desejo de ser contribuinte. Hoje ele quer ser aquele que vai fazer ação social, mas amanhã está chamando de vagabundo que está pedindo. Então é um coração que se perturba muitas vezes. É um coração que hoje está prontinho para ser amoroso com todos, mas amanhã quando acorda, enquanto o relógio biológico dele não entra em cena, não conversa com ninguém. Coração ruim. Nosso coração é como se fosse um porco espinho. A defesa dele é atacar. Então o Senhor está dizendo para eles, olha, me busca, mas me busca de todo o seu coração. Se você me buscar de todo o seu coração, no 14 diz assim, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, eu tinha uma terra prometida, mas pela rebeldia de vocês, eu permiti que vocês fossem padecer nas mãos dos seus inimigos. Então, se vocês me buscarem de todo o coração, ouvir atentamente a minha voz, o meu chamamento para vocês, e mudar a rota de vocês, eu levo vocês para a terra que eu sonhei para vocês, para a glória do Senhor. Ah, isso é demais, isso é tremendo. Então, nessa manhã de domingo, eu te convido a olhar para dentro de você e ouvir atentamente a voz do Senhor. O que Ele quer? Alterar, corrigir, mudar, abençoar a mim e a você. É uma oportunidade que eu e você temos hoje de orar e sairmos daqui ainda mais abençoados do que já somos, para a glória de Deus. Você pode ficar em pé? Repete comigo, a trombeta está tocando. Faz uma carinha boa, você está com uma cara linda hoje. Fala para o irmão do seu lado, a trombeta está tocando. Agora olha para mim, ela está tocando. Isso, ela está tocando, irmão, mas ela nunca deixou de tocar. O problema é que nós, muitas vezes, temos dificuldades de ouvir. Você não faz ideia de como nós, pastores, sofremos. Mas nós não sofremos por causa dos outros. Nós sofremos por causa da dificuldade que as pessoas têm de ouvir a voz. Delas não desejarem mudar de vida. Tem dias que eu tenho vontade de ser um cirurgião, em que eu possa abrir a cabeça das pessoas. Se eu pudesse, eu ia ficar com uma machadinha lá na porta.
E aí o outro irmão ia ficar com uma agulhinha para nós dar uma anestesia. Aí desmaiava você. Pegava, dava uma machadada na sua cabeça. Sua no sentido figurado, viu, irmão? Se é você, pega. Se não é você, deleta. Não fica magoado com isso, não. Aí rachar o coquinho e pegar a Bíblia e plantar lá a Bíblia. Colocar como se... Você já viu colocar memória no computador? Você compra a memória do computador e engata lá no negocinho e o computador ganha memória. Aí botar a Bíblia na cabeça dos crentes. Não é você, viu, irmão? Fala pro irmão, não é você não, viu? Fala para ele, sua cabecinha já é boa. Mas, amado, como a gente sofre. E o pior de tudo, irmãos, é que as pessoas elas acham que Deus tem que abençoar aquilo que Ele já amaldiçoou. O que é profano nunca será santo. E o que é santo nunca será profano. Então não adianta, a gente vê artista hoje, de música secular, cantando as musiquinhas da igreja. Aí a gente vê eles cantando as musiquinhas na igreja, lá no show deles, e a gente fala, estão ficando crentinho, você que está ficando mundano. Porque eles estão usando aquilo para te buscar. Para aquele lugar lá ter aparência de reino. Deus não vai corromper o altar. Deus não vai mudar o ambiente de manifestação de glória, não, irmão. Então, quem muda somos nós, não é o eterno. Nós precisamos querer mudança. Nós precisamos querer que o Senhor se manifeste em nós. Não que Ele mude aquilo onde a gente quer estar. Não, eu escolho estar aonde Ele está. Eu preciso querer estar aonde Ele está. Então olha para dentro de você. Olha para as suas escolhas. Olha para os seus pensamentos. Ontem a Thalita ministrou sobre ansiedade. A pastora Márcia disse aqui, ninguém morre por ansiedade. Mas o que tem de gente hoje que fantasia coisa na cabeça. E as pessoas fantasiam coisas também de que acham que Deus tem obrigação. Deus vai vai honrar. Não vai honrar o que Ele não honra. O que foge do propósito, Ele não tem comunhão com isso. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Mas se para você serve isso, não queira que Deus esteja num lugar onde Ele disse que não estaria. Deus não vai estar. A gente até cantou no passado uma canção, eu só quero estar onde Cristo está, uma canção bem antiga, eu só quero estar, eu não lembro, mas é assim, vagamente vem na minha mente, mas eu preciso querer, irmão, mudança. Olha para você hoje, que o toque dessa buzina não foi apenas o toque de um chofar, e não é berrante também, é chofar, mas que isso não seja só um toque da igreja, mas seja um toque de despertar para você. Fala para o eterno hoje, Senhor, eu quero corrigir rotas, eu quero corrigir escolhas, eu quero corrigir o meu pensamento. Senhor, meu coração não é totalmente seu. E outro dia me disseram que eu falei uma frase aqui e mudou a vida de uma pessoa. E eu vou falar de novo. Dá uma olhadinha no seu WhatsApp e observa os grupos que você pertence. Se os grupos que você pertence não honram a Deus, sai fora dele. Porque você não pode participar de um negócio desse, onde o nome do Senhor é envergonhado. Sentar na mesa onde as pessoas zombam do nome do Senhor, sai dessa mesa, irmão. Então, a gente está querendo que Deus ocupe um lugar onde Ele não vai querer estar. Então, ore hoje, dizendo, Senhor, a trombeta está soando, o Senhor está chamando, o Senhor está chamando a noiva, o Senhor está chamando a igreja, o Senhor está me chamando. Talvez seja amanhã que o Senhor marcou para falar com você. Dá o seu coração totalmente para mim, dá a sua vida totalmente para mim, que você vai ver que algo extraordinário vai acontecer, vai mudar, a escolha é sua. Põe a mão no seu coração, não esquece de quem está do seu lado agora, se for familiar, cônjuge, ore você, e tenha essa palavra no seu espírito, a trombeta está
soando. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós celebramos o Seu nome, nós aprendemos com esta festa, é uma festa profética, é uma festa que aponta, Senhor, o Teu anseio de estar com a Tua noiva, de amar a Tua igreja, a estar com ela, Senhor, até a eternidade. Os nossos ouvidos estão atentos, os nossos ouvidos estão, ó Pai, ajustados para ouvir o Teu chamamento, para ouvir a Tua instrução. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja nesta manhã ajustes, que haja, Senhor, alinhamentos, que homens e mulheres possam ser convencidos pela Tua palavra, possam ser convencidos da rota que eles devem, ó Senhor, pegar, a rota que eles devem caminhar. Ajusta o coração, ajusta os pensamentos, ajusta, Senhor, a prática diária da nossa vida, os nossos linguajares, aquilo que temos externado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a voz do Senhor seja audível a todos nós. Nós declaramos agora, Senhor, que cessamos as muitas vozes do mundo, as muitas vozes das propostas, as muitas vozes, ó Senhor, que estão tentando ofuscar o Seu chamamento, a Sua voz sobre cada um de nós. Oro, Senhor, abençoando esta casa, e eu declaro, Senhor, toca o Seu chofar, toca, Senhor, o Teu chamamento, convence-nos, ó Pai, leva-nos, ó Senhor, ao arrependimento, a paixão pela palavra, leva-nos, ó Senhor, para esse tempo de quebrantamento. É isso que nós queremos, estar aos Teus pés, celebrar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Você pode, vamos cantar a Ele.